Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um react do professor Luiz Saião. Para quem não conhece, o professor Luiz Saião, que é um teólogo batista, linguista, tradutor bíblico e hebraísta brasileiro. Esse é o Saião, pois é, grande Luiz Saião, queridão Luiz Saião. Vamos aí aproveitar um pouquinho dessa sabedoria do professor Luiz Saião. E o tema é o seguinte, eu vou deixar ele falar aqui no React, ele vai falar o tema, mas a gente vai também, no React, eu quero propor uma reflexão para você sobre este mundo que vivemos hoje, que é um mundo caído, um mundo do pecado, um mundo onde o pecado entrou através de Adão, através do primeiro Adão, né? E é perdoado, é remido, é lavado no sangue do segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré. E a gente vai falar um pouquinho em relação à criação também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, fica com a gente e assista até o final, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, vamos nessa! Meditar sobre quero ser como Deus. Mas como assim? Que tipo de reflexão é essa? Por isso nós convidamos você a nos acompanhar sobre essa discussão, sobre essa reflexão, essa mensagem a respeito desse tema, e para isso vamos começar a ler o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. O que lemos logo no início da trajetória humana, conforme o relato de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe, atenção, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E é interessante, um pouquinho mais adiante, versículo 22, diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Esse texto do início de Gênesis é bastante fundamental para se entender e se estudar a Bíblia como um todo. A base desse texto nos dá referências, entendimento a respeito do início de todas as coisas, a respeito sobre quem Deus é, a respeito de quem é o ser humano e do início, não só da origem do ser humano, mas também do início dos nossos problemas. E é curioso o que Gênesis 3 nos apresenta. A ideia é que Deus coloca o ser humano num estado original aprazível, em sintonia completa com o próprio Deus, com a criação e consigo mesmo, e estabelece o que a gente pode chamar dos limites para
a realidade do ser humano enquanto criatura, ainda aqui nessa situação tão extraordinária e ideal. E o que nós vemos ali é que o ser humano, né, começando ali com a mulher, incluindo também a participação plena do homem, o primeiro casal então, rompe com Deus, desobedecendo uma orientação. E a orientação é curiosa, se fala de uma árvore, que tem a ver com o conhecimento do bem e do mal. Yodei Tov Vará no texto original. E o que está por trás disso? Das diversas sugestões de sentido dessa frase, aquilo que parece de fato, nos dar uma explicação mais adequada é que essa frase significa um conhecimento absoluto, conhecimento total. Ou seja, a grande tentação humana não é só de transgredir o limite estabelecido por Deus, mas é de alcançar um conhecimento que só Deus tem. Então a frase significaria algo do tipo um conhecimento de um extremo até o outro. E dessa maneira, nós vemos o sentido do texto quando a tentação chega, né, por meio da serpente, né, no hebraico, literalmente, "o serpente", que vai apresentar e diz: "Olha, na verdade, Deus sabe que vocês terão os olhos abertos e vocês serão como Deus". Então observe que a tentação propriamente dita, se a gente pegar o âmago, a essência da tentação que atinge o ser humano tem a ver com ser como Deus. Curiosamente, a coisa não dá certo, a gente vai ver que o ser humano perde a boa relação com Deus, perde a relação com o meio ambiente, ele perde o Éden, agora a relação com o mundo à sua volta será de ruptura, de distanciamento, de descompasso, e aliás ele perde a relação consigo mesmo, ele pela primeira vez entra em crise com aquilo que ele é, na sua própria essência, porque ele tem dificuldade com a própria nudez. Então nesse sentido dessa ruptura total, o texto vai adiante, provavelmente numa ironia muito sábia no versículo 22, dizendo: "É, tá vendo? Agora sim, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal". Ou seja, é como se Deus estivesse ironizando: "É, tá vendo? Sim, vocês alcançaram, vocês agora são como Deus". Então, para mostrar que não é possível ter uma vida de qualidade permanente, que na Bíblia usamos a expressão para isso, chamando de vida eterna, para se perceber que a imortalidade, na sua qualidade plena, é impossível sem Deus, o texto diz que, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, não se tem mais acesso à árvore da vida. Aí a gente começa a entender, e é curioso como é que isso tem sentido, e eu gostaria de chamar aqui a colaboração de um grande pensador, estudioso, teólogo e filósofo que marcou o início do pensamento existencialista na história da filosofia ocidental, o senhor Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês, iniciador da corrente existencialista, ele viveu na Dinamarca, né, e se, revoltou muito contra o pensamento muito, vamos dizer, racional, limitado e historicista de um estudioso chamado Hegel. E ele, que viveu de 1813 a 1855, uma vida breve, ele chegou a uma conclusão interessantíssima que vale a pena pensar sobre ela aqui. Ele disse que o ser humano é marcado por um caminho de vida cuja referência principal é o desespero. A frase dele que ficou famosa é: "Desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer". E a gente pensa: "Poxa, mas logo agora ouvindo a Bíblia falando em desespero, mas que desespero, o que que é isso?". Então, o que que ele quis dizer é que o ser humano, por causa desse descompasso com a realidade, por falta de significado na vida, ele se desespera por 2 razões. Uma, ele se desespera porque ele é ele mesmo, por causa do seu ser limitado, por estar, ciente da sua fragilidade, da sua limitação, então todo mundo quer deixar de ser a si mesmo por tudo aquilo que depõe contra a sua própria existência.
Por outro lado, o ser humano tem uma espécie de santa inveja do cosmo, ou seja, ele gostaria de ser Deus, ele gostaria de ser o ser onipotente, gostaria de ser o ser necessário, então, inconscientemente, a gente busca não ser e ser plenamente. Aí é interessante a gente ver que parece claro que Kierkegaard tinha razão. O ser humano, vive nessa questão, de ter esse elemento, né, que está nitidamente retratado, assim, de maneira fenomenal no registro do Éden, de Gênesis capítulo 3. E a gente percebe, por exemplo, na nossa intolerância, na nossa atitude de juízo, na maneira como nós lidamos com as pessoas que nós achamos que de alguma maneira estão nas nossas mãos e dependem de nós. A gente vê como pessoas que chegam ao poder são capazes de se corromper com facilidade, porque eles entendem que não existe juízo nenhum sobre eles. A gente percebe como gente que chega em posição de poder, dá início a guerras, mata pessoas, justifica isso. Quer dizer, essa atitude de ser como Deus na sua face mais perversa, tem a ver com algo muito mais sério, que significa querer ser como Deus no seu poder, na sua onipotência, na sua onisciência, numa espécie de revolta incontida contra a sua própria limitação para poder dominar sobre todos. Muito bem, pessoal, vou dar uma paradinha aqui então no vídeo, a gente está fazendo o react aqui do professor Luiz Saião, para você poder, como você sabe, é costume nosso aqui, a gente não faz o react do vídeo inteiro, então eu vou deixar aqui na descrição o link, tá, do vídeo e do canal lá da Igreja Batista Nações Unidas, para você poder ir lá. Tem outros vídeos, claro, e também você acompanhar esse na íntegra. Eu quero dar umas pinceladas aqui em cima do que o professor Saião falou, com muito respeito, né? E assim, lógico, né? Com a minha limitação, mas eu queria propor que a gente fizesse algumas reflexões em cima do que o professor Luiz Saião falou em relação a Gênesis. A primeira coisa é essa questão do homem querer ser Deus. Este rompimento que o professor diz e cita, ele é visto claramente hoje em dia, nos nossos dias. Aliás, ao longo de toda a história, a gente percebe isso no homem, né? As guerras, como ele falou, né? Querer sempre estar acima do outro, a qualquer custo, vencê-lo, como se não houvesse qualquer tipo de julgamento posterior, como se ele fosse o dono de toda a criação. Então, este pecado que acompanha o homem sem Cristo, este pecado original que derrubou a terra, este homem, e isso nós vamos olhar lá na Bíblia, eu vou mostrar um outro trecho para você aqui também, para a gente conversar junto, pensar e refletir junto, e use os comentários aqui para dizer o que você acha. Este homem que a gente consegue ver claramente, é claro, gente, sem Jesus a gente vê claramente o que é o homem hoje. Olha a atuação do homem na Terra, como ele lida com o seu ambiente, tanto o meio ambiente da Terra, como o seu ambiente social, como ele lida com as outras pessoas, tudo que a gente está vendo, a violência, né? A política, a situação que a política passa, o que os caras fazem pelo poder, é uma coisa realmente intrínseca no homem. Isso mostra claramente uma criação caída. Eu digo, eu tenho um pensamento, não sei se você concorda comigo, baseado inclusive em tudo isso que o professor Saião acabou de dizer, que esta terra, este momento da criação do homem, o homem tinha essa sintonia, como disse o professor Saião, com a criação de Deus. Ou seja, era o homem em sintonia com a criação. E esta criação era bendita, não tinha morte, não tinha sofrimento, o homem era imortal, ele viveria para sempre. E outra coisa, os animais, eles não se comiam, não tinha esse negócio é a natureza, a mãe natureza, que o leão vai lá e come a zebra, né? O homem vai lá, mata a zebra, o homem vai lá, mata outro bicho, vai lá, mata a galinha. Não tinha isso, gente, não tinha, antes da queda não tinha. A terra se torna maldita depois dessa queda. E aí toda a criação, e aí os espinhos que não tinham, eles começam a existir. E aí a terra começa a ser maldita
por causa do pecado do homem. Este pecado que o distanciou de Deus. Como que dizendo a Deus assim, eu não preciso mais de você. Eu posso tomar as minhas decisões agora. Eu também gostaria até de fazer essa pergunta para você que está assistindo. O que você acha? Seria este momento o tal do livre-arbítrio? Será que Deus cedeu esse livre-arbítrio ao homem, que é um próprio livre-arbítrio que o destruiu, que o fez ser expulso? Porque Deus tinha proibido o homem de comer aquele fruto. Não existia um total livre-arbítrio como existe hoje, por exemplo. E aí você pode estar me perguntando, tem gente que não crê no livre-arbítrio, mas eu não tenho outro pensamento a não ser esse, porque se eu hoje, como ser humano, posso fazer coisas, né, que não agradam a Deus, nós como humanidade fazemos todos os dias coisas que não agradam a Deus. Pessoas têm o direito de não acreditar em Deus, pessoas têm o direito de, inclusive, insultá-lo. E ele, né, deixa. Ele poderia ter feito assim, estava tudo resolvido, acabava tudo. Não, ele deu isso. Eu só não sei se isso pode ter sido por conta dessa passagem de Gênesis, onde o homem tem acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ele começa a ter livre-arbítrio, ele começa a arbitrar sobre a própria vida dele. É importante a gente pensar sobre isso. Essa é uma questão que pode ser possível. Até aquele momento, o homem não arbitrava sobre a vida dele. Deus o conduzia. Olha, é isso, é isso, é isso. Ó, vai lá dar o nome nos bichinhos. Ó, você não pode pegar essa árvore aqui, você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer aquilo outro. Então, ó, presta atenção. Então, Deus arbitrava. A partir do momento em que o homem toma uma decisão contra Deus, ele diz para Deus, eu posso, a partir de hoje, arbitrar a minha vida. Ou seja, eu tenho um livre-arbítrio. Eu estou livre. E aí começou a dar tudo absolutamente errado. Tudo. A natureza, o estudo que você vê hoje, quando a gente assiste lá um vídeo do jacaré comendo bichinho, mas é a natureza, mas não era assim. Não era assim. A relação que o homem tinha com a natureza era de total sintonia, como disse o Sayão. E esse troço do homem querer ser Deus o acompanha intrinsecamente. Tem uns que até não, né, fica bem exposto o negócio. Mas tem uns intrinsecamente pensa dessa forma. E esta terra, e quiçá o universo, que sofreu com a queda do homem, se tornou o mundo que nós vivemos hoje. O mundo nessa forma que a gente está vivendo hoje. Então, assim, isto posto, quando a gente começa a entender essa questão de que nós temos um mundo caído, quando a gente começa a ver planos globalistas, o cristianismo sendo perseguido, quando a gente começa a ver tudo isso acontecer, quando as profecias bíblicas começam a ficar em 3D diante dos nossos olhos, muito claramente, você começa a entender e compreender, melhor dizendo, porque assim, é difícil. Deixa eu fazer um recorde aqui, é difícil. Muitas vezes, pessoal, a gente vê injustiças acontecendo no mundo e que você se questiona. E às vezes, talvez por falta de um entendimento melhor do que aconteceu, a gente fica sem resposta. Quantas vezes você vê pessoas perguntar, por que isso aconteceu? Deus abandonou o mundo. Por que isso acontece com gente boa? Olha só que injustiça. Olha os países, olha os governantes, né? O povo geme com os péssimos governantes, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e tudo na história, coisas horrorosas que aconteceram na história que você deve estar pensando aí. Você deve estar agora, inclusive, assistindo o vídeo e pensando, putz, mas tem tanta porcaria, porque é um mundo caído. Porque é um mundo caído. E a hora que você entende que este rompimento, onde eu disse para Deus que eu tinha livre-arbítrio, que eu poderia arbitrar sobre a minha vida, que ninguém tinha o direito de dizer o que eu queria escolher ou não, a gente tem isso intrínseco na gente. Você escuta isso toda vez. A gente sempre quer dizer isso. Eu tenho direito sobre a minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer.
Você não estou dizendo um ser humano sobre o outro, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Estou falando em relação a Deus à criação. Tá? Deus e a sua criação. É disso que eu estou falando. E aí, quando a gente continua a achar que nós podemos ter livre-arbítrio e podemos arbitrar sobre a nossa vida, a gente dançou, cara. A gente dançou. E não ter arbítrio não quer dizer ser um robô, tá? Como muita gente pensa. Não é isso não. Outra coisa que existe um equívoco, que é importante ser falado no vídeo aqui, às vezes você pergunta, poxa, mas se Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, porque ele está fora do tempo, ele criou o tempo. Ele criou o tempo, só existe tempo que ele criou. Tempo, espaço, tudo. Foi ele que criou. Ponto final. Não dá para querer dizer, mas quem criou Deus? Não tem, porque Deus não tá fora disso. Por isso que ele é Deus. E aí, quando você pensa em timeline, em tempo, Deus sabe de tudo, então não tem livre-arbítrio, porque ele sabe o que vai acontecer. Não tem. Lógico que tem. Pelo fato de você estar livre para fazer o que você quer. Lembra sempre uma coisa, o pessoal tem dificuldade de saber isso. Uma profecia não é uma... Em muitos casos, ela não é uma sentença. Ela é uma visão do futuro. De coisas que você vai decidir. De coisas que você vai decidir e que vai desembocar naquilo lá que foi profetizado. É importante dizer isso, é uma visão do futuro. Não é uma escrita que Deus fala assim, deixa eu brincar. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Não é isso não, gente. Deus ama muito a sua criação para isso. Não é isso não. Ele ama tanto que ele deu a própria vida. Para corrigir esse problema que nós criamos quando dissemos, olha, eu não preciso mais de você. Nós queremos ser como Deus. E aí está resolvido o problema, entendeu? Então, nesse momento dessa criação que caiu e como Deus, justo, soberano como ele é, e a sua palavra dura para sempre, do sempre, do sempre, do sempre, e se você não entender isso, não sei o que te dizer, mas, enfim, é sempre. Ele não poderia voltar atrás nessa palavra, porque a terra já estava caída. A criação já estava caída. E aí, toda vez que eu vejo uma cena triste, de um animal pegando o outro, de um ser humano fazendo mal para outro, de um ser humano destruindo a terra, ou tentando, né? Tentando, porque a terra se regenera, é impressionante como ela tem uma capacidade, uma condição de se regenerar. Mas quando o ser humano tenta fazer coisas bizarras, eu lembro que é uma criação caída. E quem não tem Cristo continua nessa criação caída. Essa é a chave, gente. Por isso em Cristo foi feita todas as coisas. Por isso que em Cristo, no verbo que se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, como diz lá em João 1. É isso. Nele, todas as coisas voltam à sintonia. Porque aquele homem que até então queria exercer um arbítrio total sobre a criação, se achando Deus, não, ele se rende ao Senhor. E a partir daquele momento, segue a Cristo, obedecendo aquilo que ele ensinou e voltando a ser filho, recebendo em si essa adoção como filhos novamente, filhos de Deus. E aí sim, no novo céu e na nova terra, que está lá em Apocalipse, que confirma e corrobora tudo que a gente está falando aqui, lá corrobora com absolutamente tudo que nós estamos falando aqui, o que acontece? Novo céu e nova terra. Novos céus, nova terra. Nova Jerusalém. Novamente a criação em sintonia com este novo homem em Cristo. Ei! E numa terra, de novo, como era antes, no paraíso. Tudo em sintonia com o homem. Nós voltamos,
nós voltaremos, e não vai demorar tanto assim como a gente imaginava, nós voltaremos à condição inicial do sonho de Deus para a nossa vida. Em Cristo Jesus. Então lembre-se disso. Por isso, a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo. O que é velho já passou. Tudo se faz novo. Gente, tá claro o que eu estou falando aqui. Tudo se faz novo. Aquele cara que lá no comecinho disse assim, ó, eu não quero, eu posso arbitrar, eu sou o cara, entendeu? O senhor me desculpa, mas tal, eu sou independente, senhor. Sou independente. Eu me garanto. Esse cara, em Cristo é nova criatura. Em Cristo ele se torna de novo o sonho de Deus. Entende? E isso está claro na Bíblia. É isso que vai acontecer. Uma nova terra, um novo lugar onde Deus vai nos colocar, esse sim será um lugar onde o homem e a criação estarão em perfeita sintonia, como Deus assim desejou no princípio. Lembre, no princípio criou Deus. E assim o será para sempre. Então, se você fica triste com essas coisas e você ainda não conhece a Jesus, aproveita esse momento, entrega o teu coração a Cristo e se torne nova criatura. Se torne cidadão do céu, dessa novo céu, nova terra, esse lugar em sintonia com a criação. Esse pode ser o seu momento. Aonde você estiver aí, ajoelha no seu quarto e fala, Senhor Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu digo aqui que tu és o Rei, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou para perdoar todos os pecados. Tá bom, pessoal? Vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Use o espaço aqui, se inscreve no canal, ó, como tá aqui, tá bom? E compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, tá bom? Se você curtiu este conteúdo, tá? E, como eu disse, deixa aqui embaixo, tá? O que você achou? Vamos bater um papo, vamos conversar. Eu queria saber a sua opinião, tá bom? Obrigado mais uma vez. Fui!